praticando sempre o que você acredita. Se plantar coisas boas virão. Uhul! É isso aí, galera. Bom, Pode, muito bom. Obrigada aí pela contribuição, pelos depoimentos. Fiquem totalmente à vontade para abrir o microfone também, tá? Quando quiserem. Eu acabei projetando a tela, então se alguém levantar a mão, meninas, por gentileza, aí me ajude, tá? E agradecer novamente as falas inspiradoras da Natália, esclarecedoras também, muito importante a gente trazer em mente e esclarecer as dúvidas e trazer o conceito do compliance para dentro da organização e da nossa vida, né? E também pelas falas inspiradoras da Ana, essa reflexão super importante e valiosa de nós quanto indivíduo, né? E só para dar continuidade e se adentrando um pouco mais do que isso reflete dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Então, como a Ana colocou, se a empresa acredita que as nossas atitudes e vivências, elas constroem a história da empresa, é importante que fique como reflexão, quem somos nós, então? Parte integrante desse organismo chamado Nunofract, né? Quais atitudes e vivências nós temos vivenciado e praticado dentro do ambiente de trabalho, né? Se nós que construímos essa história, é muito importante que a gente tenha em mente quem somos nós quanto indivíduo, o que nós entregamos para o próximo, o que nós entregamos para o nosso trabalho, né? O que nós entregamos para contribuir para essa jornada inspiradora de respeito, de lealdade, de integridade, né? E afinal de contas, que caminho nós estamos trilhando para atingirmos a missão, visão e valores? Aliás, missão, visão e valores que nós mesmos construímos. Quem está mais tempo aqui lembra que nós fomos protagonistas da missão, visão e valores, que inclusive é um instrumento também, como o próprio código de ética, também é um instrumento mutável, né? Que pode sofrer e deve sofrer alterações de acordo com o momento que a gente vive, né? De acordo com os objetivos que a gente quer atingir, com o nosso posicionamento no mercado de trabalho, né? Bom, então, a partir dessa missão, dessa reflexão quanto indivíduo, né, a gente precisa, então, entender o que isso representa dentro da organização, né? A gente precisa parar de terceirizar o que não está bom, né? A gente precisa parar de terceirizar as coisas que acontecem, porque se nós somos protagonistas, a empresa convida a gente para esse protagonismo, então a gente precisa assumir esse papel, né? A gente precisa sair da plateia e ir para o palco atuar, como eu digo, né? E é por meio da missão, visão e valores, por que a gente traz, né, a missão, visão e valores agora, a gente traz a missão, visão e valores emoldurada na parede da empresa, a gente traz missão e valores no código de ética, no onboarding, porque esse instrumento, de fato, ele é o norteador, né? Ele é o que define a estratégia do negócio em si, né? E é por meio dele que nós devemos aí direcionar o nosso caminho e refletir sobre o nosso presente, né? E sobre o que queremos para o futuro. Ok? Então, por isso, novamente, hoje aqui nesse treinamento, a gente vai reforçar missão, visão e valores, né? Alguém gostaria de falar o que entende como a missão da Nuno, sabe o que é a missão da Nuno? Não precisa, a gente não quer que ninguém aqui decore, tá? Aqui não é decoreba, a gente quer que a pessoa internalize e entenda o conceito, né? Não? Se alguém levantou a mão, meninas, me avise. Bom, então, reforçando aqui, né? A missão da Nuno é apresentar soluções em logística aos nossos clientes de forma precisa, clara e personalizada, tendo como objetivo aumentar a eficácia em seus processos produtivos e a sua competitividade, né? Então, isso significa dizer que nós, Nuno, somos, então, provedores de soluções para os nossos clientes em prol da produtividade e da competitividade deles, né? E quem são os nossos clientes? Pelo que eu sei, são importadores e exportadores, certo?
E a partir, então, deste conceito, desse contexto que nós criamos, eu, como parte integrante dessa empresa, eu preciso me conectar a essa missão. Eu preciso me conectar ao propósito, né? O porquê dessa missão existir, eu ter esse entendimento, né? E qual que é o sentido do meu trabalho, da minha entrega aqui para a organização? Afinal de contas, é onde eu passo a maior parte do meu tempo, né? Afinal de contas, se nós somos uma família no Nufract, eu preciso entender qual que é o meu papel aqui, né? Que não simplesmente prover para clientes produtividade, competitividade e obter lucro a partir disso, ponto final. Não pode parar por aí, a gente precisa entender um propósito. Qual que é o propósito que eu falo? Eu chamo de propósito transformador massivo, né? E se a gente para refletir sobre o propósito dessa missão que a gente constrói, a gente pode trazer que indiretamente a gente contribui. Olha só que profundo, gente. Eu não quero romantizar o nosso trabalho nem nosso negócio, tá? Eu quero dar o verdadeiro propósito que vai nos mover, vai nos transformar, vai nos engajar e vai nos querer que a gente seja cada vez mais protagonista dessa história, tá? Então, eu trago, aprofundando mais missão, que indiretamente a gente contribui para fortalecer as relações econômicas entre países. Afinal de contas, somos do ramo de comércio exterior, cuidamos de toda a cadeia logística e somos uma empresa multinacional, né? E, além disso, a gente também contribui indiretamente para o acesso da humanidade a serviços como educação, moradia, transporte, já que temos clientes da indústria automobilística, né? Saúde, acesso da humanidade à saúde, já que temos clientes da área médico-hospitalar, ok? E inúmeros outros a gente poderia trazer aqui, bens de consumo para uma melhor qualidade de vida da população. Então, se a gente extrai esse propósito, o porquê dessa missão existir, do porquê estarmos aqui, porque afinal de contas a Nuno é uma empresa, porque nós, pessoas, acreditamos que ela é uma empresa e trabalhamos para ela, e os clientes acreditam que somos uma empresa e prestamos um serviço qualificado e eles nos contratam. Então, são as pessoas que formam a empresa, a existência de uma empresa. Então, é muito importante que a gente entenda o propósito dela, né? E valorizamos, como a Ana muito bem colocou, a gente precisa valorizar o nosso papel, né? A gente precisa valorizar a nossa pátria, né? E a nossa empresa, ok? Bom, vindo para a visão, né? A visão, de fato, é o que a gente quer se tornar, né? O que nós queremos para o futuro, onde a gente quer chegar, né? Então, a gente acredita que a gente é referência de qualidade em todos os serviços que prestamos, a gente trabalha para isso, né? Seja na ampliação em outras regiões, país ou em outros nichos de negócio que necessitem de especialização e qualificação profissional de ponta a ponta. Então, a partir dessa visão, a gente entende aí a importância de a gente buscar qualificação. Como a Ana muito bem colocou, nós somos profissionais muito qualificados. Mas hoje a gente vive um momento de muitas mudanças, né? Aquele mundo VUCA, que agora é BANI, né? Então, assim, constante vulnerabilidade, fragilidade, ambiguidade. Então, hoje a gente prever algo, amanhã já é totalmente distinto, diferente. Então, nós precisamos ter em mente a importância de a gente se qualificar constantemente, de a gente pensar no conceito do lifelong learning, né, que é o aprendizado ao longo da vida. Antigamente, a gente investia numa formação acadêmica e aquele conceito, aquele conteúdo, aquele conhecimento que a gente adquiria, a gente levava ao longo de toda a nossa carreira. Hoje não é mais assim, né? Hoje é a importância de a gente aprender todos os dias. Não importa o nível hierárquico que eu esteja, não importa o número de diplomas que eu carrego no meu braço, né? A gente precisa estar aberto para o aprendizado, para as trocas. Hoje a gente passa um momento atípico, nunca antes vivenciado,
que é o encontro de diversas gerações num único ambiente de trabalho, né? As pessoas das gerações dos baby boomers, eles estão cada vez mais ativos, a gente está conseguindo ter uma longevidade com mais saúde, né? Portanto, essas pessoas se mantêm mais ativamente por mais tempo no mercado de trabalho, né? E está encontrando essas novas gerações que estão chegando. Então, olha que momento rico, o momento mais rico que a gente tem de troca, de diversidade, né? E em que a gente pode estarmos abertos para uns aprender com os outros, né? Então, ter também essa questão do olhar da melhoria contínua, afinal de contas, somos uma empresa ISO não à toa. Prezamos pela qualidade, pela melhoria contínua dos nossos processos, né? E ter esse olhar para as tendências de mercado, para a inovação, para a sustentabilidade, já que a Nuno assume aí como empresa um importante papel para a humanidade, que é o compromisso ESG, né? Que são as práticas sociais, ambientais e de governança corporativa. Então, estarmos aí totalmente envolvidos nesse propósito é muito importante, né? E os valores, né? Bom, os valores, de fato, eles representam um conjunto aí de características da organização, né? Como foco no cliente, transparência na conduta, investimento no desenvolvimento humano, tanto individual como coletivo, apoio a ideias inovadoras e sustentáveis, e coragem para enfrentar grandes desafios. Então, esse conjunto de características, eles vão aí determinar a forma com que a gente se comporta e interage com as pessoas e com o ambiente, né? Em todas as nossas relações. Então, a partir desse instrumento de missão, visão e valores, e de todas essas premissas que nós trouxemos até aqui, a gente começa a se adentrar agora ao código de ética, né? Que nada mais é que um instrumento que formaliza ou que traz diretrizes, né, da nossa conduta para que a gente possa, de fato, exercer a missão que a gente construiu, que a gente possa, de fato, chegar à visão que a gente quer lá na frente, né? E que, de fato, a gente possa praticar os valores que nós acreditamos e nós construímos como característica fundamental para dentro da organização, né? Então, é importante que, como a Ana muito bem colocou, o contrato de trabalho, o código de ética é parte integrante do código de trabalho, do contrato de trabalho, e a partir do momento que a gente assume e logo no onboard a gente recebe todas essas documentações, o código de ética, o termo de confidencialidade, a gente assume o compromisso, né, com todas essas premissas, né? Então, de acordo com o nosso código de ética, a Nuno preza para que todas as leis e regulamentos aplicáveis, tanto nacional como internacionalmente, sejam cumpridos, observados e seguidos em suas atividades de negócio, né? Assim como por todos os colaboradores que aqui fazem parte, né? Então, é importante a gente entender o que isso significa, né? Isso significa que, ao aceitar o contrato de trabalho e dar aceite ao nosso código de ética, a gente tem aí o compromisso com o comportamento ético e responsável, né? A gente também assume a garantia de ter respeito nas relações, né? Fiscalizando e, inclusive, orientando os nossos colegas, né? Os nossos parceiros, gestores, quem quer que seja, sobre as boas práticas, né? Contra qualquer tipo de discriminação ou assédio, a fim de a gente aí promover um ambiente saudável e legal dentro das normas, né? Que mais? A gente aí promove o espaço de fala, né? Uma escutativa, sempre com muito respeito e cordialidade. A gente também contribui para que aqui não haja nenhum tipo de trabalho escravo, forçado, infantil, né? Não sei se vocês sabem, a Nuno há muitos anos é uma empresa parceira da Brinq, né? Então, nós somos reconhecidos como uma empresa amiga da criança, né? Então, a gente também tem esse importante papel aí social
em contribuição ao não trabalho infantil, né? Então, isso significa que um ambiente, vamos se dizer, opressor, ele não é admitido e tolerado dentro da NUNO, e qualquer prática, né, dessa natureza deve ser denunciada, tá bom? E mais, a gente dá o cumprimento aí ao respeito da liberdade de expressão, né, de cada indivíduo. A NUNO, ela espera, como está no Código de Ética, né, que seus colaboradores não critiquem publicamente aí, colegas, clientes, fornecedores, concorrentes, parceiros, enfim. E tampouco a gente se expresse de maneira, vamos dizer, hostil nos meios de comunicação, inclusive em redes sociais, né, com oposições aí religiosas, políticas partidárias, ok? O direito de expressão ele é livre, mas a gente precisa também que seja uma expressão não ofensiva, né? E aí também a promoção ao desenvolvimento humano, né? Independente de suas características. Isso significa um desenvolvimento inclusivo e diverso, ok? Tá bom, Thaís. Então, a gente está entendendo bastante aí. Vocês falaram muito sobre o conceito, trouxeram a reflexão sobre o indivíduo e a importância dele no papel, né, organizacional. Mas o que isso reflete na conduta, né? Me traz de maneira mais prática, né? O que isso reflete? Bom, só recapitulando, se a Nuno é uma empresa que acredita no protagonismo, né? No espaço de fala, de escuta, numa jornada aí inspiradora, engajadora, criativa, né? Onde as pessoas aí escolham, de fato, estar aqui porque elas querem, porque é uma escolha dela como indivíduo, e não por alguma necessidade específica, particularmente, ou por alguma imposição. Então, é importante que a gente tenha em mente que esse sucesso, para a gente atingir tudo isso que nós estamos trazendo aqui hoje, é extremamente importante a nossa contribuição quanto indivíduo, né? Para que a gente não meça esforços para que, de fato, isso seja algo, de fato, prático, e não apenas discursado, e não apenas em instrumentos, mas que ele transmita integralmente a nossa realidade, né? Então, para isso é muito importante que a gente entenda, com relação à conduta profissional, né? A gente precisa trabalhar para que tenha um ambiente de respeito e inclusão, né? Comportamentos impróprios, eles não são tolerados, eles não são valorizados, né? Comportamentos impróprios, a gente pode citar como discriminação de qualquer tipo, né? Assédio moral, assédio sexual, importunação, né? Que contrariam aí todos os princípios que nós trouxemos até agora. Transparência, né? Então, não é aceito e não é valorizado difusão de informações ou negociações em base em rumores ou fontes não confiáveis, né? Ou ainda omissão de erros e falhas da nossa parte ou por parte de algum fornecedor ou algum cliente que traga e que evidencie um desvio de conduta. A gente não pode tolerar e precisa ser denunciado, né? Precisa ser trazido para discussão, né? Um ambiente de honestidade e ética, né? Então, não permitimos atos ilícitos, né? Como, por exemplo, negócios e operações em nome da empresa serem usadas de forma ilegal, né, e o que não estejam dentro das nossas premissas, dos nossos procedimentos, das nossas políticas e das leis, né, que regem toda a nossa operação e o nosso negócio. Qualidade no atendimento, então a gente sabe lá desde a missão que a Nuno preza muito pelo atendimento personalizado, preciso, claro, né? Então jamais colocar o cliente em risco, né? Uma tomada de decisão
ou compartilhamento de uma informação sem que eu tenha exatamente, sem que eu tenha segurança naquilo, ou sem que eu tenha conhecimento do que eu estou fazendo, tá? Então, a gente sempre traz packing por excesso. Na dúvida, pergunte. Sempre pergunte para uma pessoa de referência dentro da empresa, para um seu gestor, para o RH, para a diretoria. Vocês sempre vão encontrar, vocês podem ter certeza, eu garanto, que vocês sempre vão encontrar canais abertos para qualquer tipo de questionamento, tá? E de apoio, né? A comunicação sempre via canais formais, né? Então, não é permitido o uso de instrumentos particulares, e-mails particulares, WhatsApp, celular particular, para a gente tratar de informações do negócio, né? Então, inclusive o uso de redes sociais em nome da empresa, né? Ou programas que não estejam homologados por nós, tá? E mais? Sempre validem os dados, né? Nunca falem, como a Natália trouxe no início, nunca falar em nome da empresa sem a validação do seu superior, sem a validação da área responsável, do RH, da diretoria, do seu gestor, ok? Afinal de contas, nós estamos representando a instituição, a organização Nonofract, né? Quanto indivíduo. Bem, trazendo já para o âmbito de conduta pessoal, né? Se a Nona ela acredita que as nossas atitudes e vivência fazem parte da essência da empresa, da história, que a gente que constrói, então, afinal de contas, somos aí os verdadeiros responsáveis por transformar o ambiente, a qualidade do nosso trabalho, né? E transformar os valores, a maneira como nós nos comportamos quanto indivíduo, tanto dentro como fora do ambiente de trabalho, né? Então, a gente sempre empodera e sempre traz esse discurso para que os colaboradores procurem ter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, isso é muito importante, né? Que respeitem os seus limites, que não haja excessos, né? Que impeçam essa qualidade de vida, né? Isso precisa, se vocês estiverem presenciando, vivendo um momento difícil, em que há muita dificuldade de conciliar a vida pessoal e profissional, principalmente nesse modelo híbrido, compartilhe com a gente compartilhe com a RH, com o seu gestor, a gente vai apoiá-los da melhor forma possível, tá? Então, o que a Nuna espera de nós como conduta pessoal quanto indivíduo? Sempre cordialidade nos nossos relacionamentos, a possibilidade de um espaço de fala e de escutativa, então, o diálogo e a empatia, ok? A colaboração, quando a gente traz colaboração, você vê, até a Ana trouxe, né, o significado, o conceito da colaboração, então, não é à toa que nós somos nomeados como colaboradores, né? Então, e colaborador, a colaboração, ela não vem só dentro do meu departamento, mas a colaboração interdepartamental, afinal de contas, nós somos um único time, né? Estamos pura e simplesmente divididos por áreas para maior agilidade, para termos mais especialização e qualificação do nosso trabalho, mas nós somos um único time e temos que ter um único propósito e seguir e trilhar um único caminho de sucesso, né? Reconhecimento e feedback, então a gente sempre empodera muito os gestores essa prática do reconhecimento e feedback contínuo, mas isso também é uma via de mão dupla, é muito importante que o time tenha essa liberdade com o gestor, tenha essa liberdade com as outras áreas de promover o feedback, porque gestor não é super-herói, gestor também é um ser humano, gestor também é um colaborador, passível de erros, de falhas, e é muito importante que o time também, o gestor tenha a humildade de entender que o time contribui muito para o crescimento dele quanto profissional e indivíduo, e é muito importante que o time também queira desenvolver o gestor nos aspectos que a gente entende que é importante e positivo para a empresa, tá? Transparência e honestidade, como a gente bastante trouxe aqui, pontualidade e assiduidade. Quando a gente traz pontualidade e assiduidade, gente, não é só a marcação do ponto eletrônico, tá? O cumprimento da marcação. Isso é muito importante. Mas também
refletir qual é o nosso valor entregue no momento que a gente está à disposição da empresa. Afinal de contas, a maior parte do nosso tempo a gente passa aqui. Então, que a gente de verdade contribua, entregue o verdadeiro valor, se sinta feliz, se sinta em desenvolvimento, possa contribuir, protagonizar, se engajar nos projetos, nos processos, no plano de melhoria contínuo, nas causas sociais, tá? Cuidado e zelo das ferramentas de trabalho. É importante destacar nesse quesito que a Nuno, ela nos últimos tempos investiu muito para proporcionar para a gente a melhor qualidade de bem-estar no trabalho, de ergonomia, né? Condições para que a gente possa desenvolver nosso trabalho da melhor forma possível. Então, ela investiu muito para que a gente estivesse hoje home office, e é muita gratidão de a empresa ter proporcionado tantos recursos para a gente em tão pouco tempo. Em 15 dias, quando entrou a pandemia, nós estávamos todos já instalados, né? E a empresa nunca nega nenhuma requisição que seja em prol do bem-estar do colaborador, né, no trabalho, em ferramentas de trabalho. Então, teve um investimento muito grande, porque a gente tem duas estruturas. Pensa, eu tenho a estrutura aqui na minha casa e eu tenho a estrutura física. Qualquer dia que eu quiser ir da semana, a estrutura física vai estar lá à minha disposição. Então, é muito importante que a gente valorize, a gente zele, a gente cuide desses instrumentos, tá? Para que a gente tenha sempre isso em mãos, né? Consumo consciente, então aí o Comitê ESG, a CIPA tem trazido muito essas questões, esse letramento, essa conscientização e a prática das ações para que a gente se envolva, né? A gente tenha o consumo consciente, então é importante que a gente também esteja atento a essas informações e essas práticas. Sigilo das informações da empresa, então, como eu falei, logo no nosso onboard, a gente assina um termo de confidencialidade. A gente também tem em mãos, logo que a gente entra na Nuno, a política de segurança da informação. Então, é muito importante que a gente se adentre a esses conteúdos, que busque as áreas responsáveis para tirar dúvida, para pedir orientação, tá? Apresentação pessoal apresentação pessoal e lucidez, óbvio. Inclusive, no nosso código de ética, a gente tem o dress code, né? A gente tem um ambiente muito agradável, muito flexível, onde, como eu comentei, né, diversas gerações se encontram. Por isso, a gente não tem um dress code muito rígido, até porque é importante a gente entender as necessidades do ser humano, valorizar a diversidade e a pluralidade, mas o que a gente põe muito como ponto-chave do dress code é, de fato, evitar qualquer tipo de conflito, né? Qualquer tipo de desconforto, de desrespeito dentro do ambiente de trabalho, né? Então, a gente destaca aqui a não permissão de utilização de chinelos dentro do ambiente presencial, blusas com decotes acentuados, frente única ou transparentes, camisetas com estampas de partido político ou time de futebol, né? Regatas, peças rasgadas ou com temas ofensivos ou discriminatórios, né? Saias e vestidos são permitidos desde que estejam na altura do joelho, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à vestimenta, procurem um RH para orientar vocês, né? Mas, assim, o propósito principal aqui da vestimenta é que a gente não tenha qualquer tipo de manifestação que cause constrangimento no ambiente de trabalho e que afete as relações, tá? Então, é óbvio que a gente precisa ter um bom senso. Poxa, hoje eu vou presencial, eu tenho uma reunião com um cliente, com um fornecedor, eu vou participar de um treinamento, eu vou dar um treinamento, eu tenho um evento. É claro que a ocasião exige da gente um pouco mais de formalidade, né? Então, é importante que a gente tenha esse bom senso, né? A gente não precisa trazer aqui a miúdes, né? Porque às vezes o senso do ridículo, às vezes o senso do desrespeito, ele não é tão tangível assim. Mas ao sinal de qualquer dúvida, procure a gente para orientá-los, tá bom? Bom, adicionei mais aqui 3 slides para a gente trazer um pouco, a gente sentiu a necessidade de a gente trazer um pouco mais a questão prática da coisa. No que tange quando a gente fala muito em assédio moral, assédio sexual, discriminação,
para a gente que está no dia a dia é tão óbvio, né, que a gente acha que é alguma coisa tão natural, a gente saber do que se trata, mas é importante sim a gente trazer também exemplos práticos e a gente entender que a realidade pode não estar tão distante, e a gente precisa abrir os olhos para isso, sem nenhum tipo de pudor, vamos se dizer, já que temos tão aberto o canal do compliance, como a Natália trouxe para nós, temos canais de orientação, como o RH, o seu gestor, né? Então, não há motivos para a gente guardar isso para nós, né? Porque parece que quando a gente assiste os telejornais ou a gente procura se atualizar com as notícias, parece que é um mundo muito paralelo, né? Você fala, nossa, onde que acontece isso? A gente sempre busca na periferia, em países que não tenham os direitos humanos aí, então, em evidência, né? Mas não, isso está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Então, eu trouxe aí só como um exemplo o cenário o cenário no nosso país, com alguns noticiários recentes, né, como o Jornal de Justiça do Trabalho de Campinas trouxe que processos por assédio sexual no trabalho crescem 9% no interior de São Paulo. Jovem relata prejuízo psicológico após abuso de ex-chefe, né? Denúncia de discriminação e assédio no trabalho aumentam 21% em São Paulo, né? E esse caso também da policial de Minas Gerais, né, que ainda está em investigação, mas que trouxe aí um final muito trágico para a vida dessa policial, né, Rafaela, se eu não me engano o nome dela, Rafaela Drummond, que 4 meses depois de ter sofrido aí constante abuso moral e sexual, ela foi encontrada morta dentro do seu quarto pelos pais, ela se suicidou, né? Tamanho é o prejuízo que causa para um indivíduo. É importante que a gente tenha em mente isso e que as coisas podem estar do nosso lado e a gente precisa enxergar, né? Evidenciar e buscar ajuda, tá? É muito importante. Então, só trazendo um pouco mais desse conceito, né? Trazendo um pouco mais a realidade, o assédio moral é quando há condutas abusivas que atentem contra a integridade e dignidade humana do colaborador, tá? Como, por exemplo, quando ocorre a degradação das relações sociais dentro do ambiente profissional, ou a exigência do cumprimento de tarefas desnecessárias. Então, o assédio moral, ele traz aí uma espécie de violência psicológica, vamos dizer, numa linguagem mais simples, né? Que pode ser decorrente aí de uma conduta abusiva, né? Que ocorre aí reiteradas vezes dentro do ambiente, né? Com a finalidade aí, ou evidenciando a intenção de prejudicar o indivíduo emocionalmente, né? Usando aí, por a gente estar falando de assédio, então tem a hierarquia usando do seu cargo, da sua posição como uma arma, como um poder para humilhação, né? Ou para manipulação, né? Uma sobrecarga desproporcional de metas completamente intangíveis, assim, fora do contexto, né, que acaba sendo até humilhante para o profissional, né, afeta diretamente sua autoestima, né, tarefas humilhantes também, né, que estão fora do seu escopo de trabalho, né, gritar, né, dirigir-se a qualquer tipo de funcionário de uma forma desrespeitosa, na frente das pessoas, publicamente, né, trazendo aí punição fechatória ou constrangimento, vamos se dizer. E o assédio sexual, né? É qualquer conduta de conotação sexual praticada contra a vontade de alguém, né? Essa violência pode ser manifestada de forma verbal, não verbal, através de símbolos, né, de comportamentos, ou física, por meio de palavras, gestos e contatos físicos, né? Então, em linhas gerais, trata aí de situações em que o colaborador se vê numa situação de constrangimento, né?
através de condutas de conotação sexual, aí um outro colega possa proferir ou ter essa atuação com essa vítima, né? Que pode ser por meio de mensagens, né? Toques, né? Olhares, gestos, né? Piadinhas com duplo sentido, vamos se dizer, né? Promessas de benefícios em prol aí de troca de favores, vamos se dizer, sexuais, tá? Então, pô, tem um colega que sempre que eu chego faz uma piadinha sem graça, ou o meu gestor sempre quer conversar comigo a portas fechadas e conta, às vezes, situações particulares que me deixam constrangido, né, que traz uma conotação aí sexual. Qualquer tipo da mais simples que seja, te incomodou, te constrangeu, é importante a gente trazer, tá? É importante a gente falar disso, tá? E a discriminação, né? Que é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na raça, etnia, cor, sexo, gênero, religião, deficiência, opinião política, ascendência nacional, origem social, idade, orientação sexual, identidade e expressão de gênero, né? Então, a discriminação, ela também é qualquer tipo de violência que atente aí contra o reconhecimento do indivíduo em condições de igualdade, vamos dizer, né? Que trate o colaborador de maneira distinta aos demais, né? Onde também as pessoas podem ser tratadas de maneira inferiorizada, elas serem inferiorizadas, né? Sofrendo aí comentários preconceituosos ou discriminação de fato. Ok, dúvidas aqui, gente? Ok. Então, o código de ética, o compliance, esse treinamento, tudo isso que a gente abordou aqui hoje, ele não é a garantia de 100% que isso não possa acontecer, que desvios de conduta possam acontecer, né, de qualquer espécie. Então, é importante que a gente tenha em mente, né, que se isso acontecer, se eu vivenciar, se eu souber, né, se eu participar de alguma forma sobre qualquer tipo de desvio de conduta dentro da empresa, eu devo buscar orientação se eu achar necessário ou, de fato, diretamente para o compliance através da... Hoje a gente tem o canal ouvidoria@nunofract.com.br através de e-mail, porque nós estamos passando por uma reformulação do nosso site que deve terminar até o final dessa semana, mas o nosso canal oficial de abertura de denúncias é através do site. É um formulário que você preenche, que ele pode ser totalmente anônimo, ou você tem a opção de se identificar, se assim desejar, receber devolutiva das tratativas com relação à sua denúncia, ou até querer explicar pessoalmente algo, enfim. Você tem a opção de se manifestar, de se identificar se você assim desejar. Mas também você pode trazer a denúncia anonimamente e a gente empodera que, de fato, que qualquer tipo de desvio dessas naturezas que nós trouxemos aqui hoje seja compartilhado com compliance. É muito importante. E o RH está aqui a ter à disposição para orientá-los, assim como os gestores de vocês. E a gente procurou trazer hoje de uma maneira leve, é um conteúdo bastante denso, por isso a gente vai tratar ele, como a Ana colocou, esses pilares de maneira individualizada, para a gente poder, de fato, internalizar e se aprofundar mais e entender mais sobre cada um desses aspectos. Muito obrigada, gente. Abro aí para quem quiser fazer algum comentário. Oi, Thaís, se você me